Finalmente, último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Vamos encerrar hoje a explicação inteira do livro do Apocalipse, dessa playlist inteira do Apocalipse explicado, continuando então a explicar a descrição da profecia, da visão que João teve aqui de Apocalipse 21, né? A gente viu aqui no vídeo anterior Apocalipse 21 e a continuação, não acaba aqui, tem uma continuação que é o capítulo 22, de mais características da Nova Jerusalém, da eternidade. 2 capítulos inteiros da Bíblia aqui dedicados especificamente para a eternidade, tá? O que vai acontecer depois do dia do julgamento, quando o Criador fazer novo céu e nova terra. Continuando então no verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, né, do Criador e do Cordeiro. Então, além de haver a árvore da vida, também tem um rio da água da vida. E esse rio da água da vida é brilhante como cristal e sai diretamente do trono do Pai e do Cordeiro. Que coisa interessante isso. Vai ver então a água da vida. Será que essa água é para as pessoas beberem? É o que? É só para bonito? Verso 2. No meio da sua praça, vai ter a praça, que nós vimos no capítulo anterior aqui da Nova Jerusalém. Tem uma praça nessa cidade gigante. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, olha só. Então vai ter esse rio da água da vida e a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que coisa. Então vai ter mês ainda na eternidade. Como a gente vai saber que fechou um mês? Será que é quando a árvore dá o fruto? Ela produz 12 frutos. Então, por ano, é isso. Dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Meu irmão, lá em Gênesis 1, 2 e 3, fala da criação, fala que o Criador fez essa árvore da vida. Provavelmente é a mesma. Então existe uma árvore da vida, né? E a ordem foi dada para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é outra árvore. Só que o Criador, quando expulsa o ser humano do Éden, ele fala, vamos tirar ele daqui, porque senão ele vai comer da árvore do fruto da vida e vai viver eternamente nesse pecado aí, nessa maldição. Então não vai dar certo. Então, aparentemente, cara, é muito difícil de se entender isso, mas a árvore da vida aparentemente... Quer ver? Você quer ver o negócio? A árvore da vida... Olha só, vamos voltar lá para você entender a dinâmica. Em Gênesis 3 aqui, ó, tem a árvore da vida, o ser humano pecou aqui em Gênesis 3, Adão e Eva pecaram. Receberam o juízo, passaram a estar passíveis da morte. Tá? Então veio aqui a condenação. Vocês agora vão começar a morrer. Então disse o Senhor Deus... Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aparentemente, o que fazia o ser humano viver eternamente naquela época, pelo menos, era a árvore da vida, era comer do fruto da árvore da vida. Então por isso que ele expulsou fora do jardim, do Éden. E colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que o revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não pudesse mais comer do fruto da árvore da vida para que vivesse eternamente. Senão o ser humano ia viver eternamente com essa maldição do pecado. E ia ser uma tragédia. Por isso que agora o ser humano está proibido de ter acesso à árvore da vida. Agora, voltando para Apocalipse 22, nós encontramos aqui
que a árvore da vida vai produzir frutos, um fruto por mês. Se ela produz fruto, seria para alguém comer, correto? Por que o Criador vai deixar uma árvore dando fruto para ninguém comer? A árvore da vida. Então não sei, cara. Será que é a árvore da vida que vai manter as pessoas viver eternamente? Ou o poder do Criador? Não sei, cara. E as folhas desta árvore são para a cura dos povos. A pergunta é, será que vai ter povos? Como a gente viu no capítulo anterior, talvez fora da Nova Jerusalém. Porque, entenda, por que vai haver muralha na Nova Jerusalém, como nós vimos no capítulo anterior aqui? Muralha. Portas. Com o propósito de haver portas e muralha. Se não tiver outras coisas em volta da cidade. Então eu creio que vai ter coisas fora da cidade. Lógico que eu não vou bater martelo aqui e nem nada. Mas será que esses povos são povos que estarão fora da Nova Jerusalém? Ou será que são os mesmos povos, enfim, da igreja glorificada, pessoas hoje aqui de vários povos que foram glorificados, estão dentro da Nova Jerusalém para haver cura? Para a cura dos povos. Essa cura dos povos talvez não necessariamente seja doença, alguma coisa vai curar de doença, mas para mantê-los, enfim, de alguma forma bem, sei lá. Uma coisa interessante, né? De se pensar. Você entendeu? Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão. Aqui já está falando de dentro da Nova Jerusalém. Aquela cidade gigantesca, de forma quadrangular, com 2.200 km de altura, largura e comprimento. Os seus servos o servirão. Meu irmão, a igreja, os anjos, tudo ali dentro vai estar servindo ao Criador e ao Messias. A Bíblia não fala em quê. Alguma coisa a igreja vai estar fazendo. Com certeza. Tá? Tem gente que acha que vai para o céu e vai ficar lá sem fazer nada, né? Tem religião no mundo que acha que vai herdar, vai para o céu e vai ter lá 72 virgens para fazer o que quiser com elas. Meu irmão. Ai, meu pai. É brabo, né, cara? Não vai haver nenhuma maldição mais. Verso 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Olha só. Finalmente a igreja aqui vai poder ver o Criador. Em todo o seu poder. É uma coisa indescritível. E na sua fronte está o nome dele. Na fronte da igreja, talvez, está o nome, porque aqui em Apocalipse 3,12 fala, né? Gravarei também sobre ele o novo nome do Criador. Ou seja, denotando que a igreja pertence ao Pai. Interessante, né? Será que isso aqui é literal ou metafórico? Não sei. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui não tem mistério nenhum. Não haverá noite porque o Criador mesmo, o poder dele vai iluminar tudo. Muito poderoso. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ó, interessante, esse em breve deve acontecer, né? Alguns aí tentam distorcer isso para dizer que o Apocalipse é só para a época de João, lá que já passou. Não, meu irmão, tá aqui coisa da eternidade. Ó. É porque em breve, para o Criador, isso aqui não é nada. 2.000 anos não é nada. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado, meu irmão, se você tem isso aqui em sua mente, em seu coração, se você pratica. Se você resguarda essas profecias. Bem-aventurado. Eis que venho sem demora, a promessa, ele vai voltar, está próximo. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Olha aqui a confirmação da autoria do livro do Apocalipse, que muitos hoje, ainda que se dizem teólogos, querem negar isso aqui e dizer que Apocalipse é pseudepígrafe. Do início, do primeiro capítulo ao último capítulo do Apocalipse, ele confirma que é João que está vendo isso aqui.
E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos e os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora o Criador. Diante da magnitude das visões que João estava tendo, ele viu anjos lá com muita luz e pensou se dobrar ante eles, porque eles eram muito poderosos também. O anjo falou: não, pera, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas, ou seja, temos o mesmo Pai, que é o Criador, adora o Criador. Tá? 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, não guardes, não oculte isso, porque o tempo está próximo. Veja, quando falo o tempo está próximo, irmão, é porque está próximo mesmo, tá? Desde aquela época, isso aqui foi escrito em 95, aproximadamente 96, depois do Messias. Passou quase 2000 anos. Por quê, meu irmão? Para o Criador isso aqui não é nada, 2000 anos é próximo, tá? Não é que significa que é só para o tempo da igreja lá de João na época. É por causa que isso aqui abrange muitos povos em determinadas épocas. Olha, as pessoas, muita gente, recém agora teve acesso a isso aqui. O período das trevas, período conhecido como Idade das Trevas pela seita romanista, atingiu muito tempo, as pessoas não tinham esse conhecimento. Era proibido falar isso aqui. Ainda hoje, meu irmão, tem gente que não ouviu ainda isso. Então, para elas, o tempo está próximo. Cabe alguém pregar, ensinar. Coreia do Norte, China, é proibido falar isso aqui. E a vida deles está se indo, está passando. O tempo para eles está próximo. É isso que significa. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso aqui é pesado, meu irmão. Continue o injusto fazendo injustiça. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas pegam e falam que o Criador quer salvar todos, né? Por que ele não fala aqui então? Então, continue o injusto até certo ponto, mas arrependa-se. Não. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Está dizendo, meu irmão, que certas pessoas vão ouvir isso e não vão se arrepender. É isso que significa. O justo, ele já ouviu, ele se converteu, que continue então na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Está falando que não tem como mudar os decretos do Altíssimo. 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja. Da mesma forma, que o julgamento é segundo as obras, como nós vimos em Apocalipse 20, o galardão também. Galardão é o que? Recompensa. Que o salvo vai ganhar pelas obras. Galardão é pelas obras. Salvação é pela graça mediante a fé. Galardão é pelas obras. Meu irmão, quanto mais boas obras você fizer, maior será o teu galardão. Quanto mais você negar a sua vontade da carne, maior será seu galardão. Quanto mais no caminho justo e santificado você andar nessa terra, maior será seu galardão. Quanto mais prática dos mandamentos e quanto mais você ensinar as pessoas biblicamente, maior será o seu galardão. Sabendo, meu irmão, tem passagem da Bíblia que fala, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Eis que venho sem demora, que é o Messias que está falando, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, a esperança, que a tua vida espiritual, ela não é em vão. Vai haver retribuição.
Vai haver aqueles na Nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, que serão vistos como grandes no reino e outros como pequenos no reino. Devido ao galardão. Devido ao que você viveu aqui nessa terra. Tá. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. De novo, a mesma passagem que a gente já viu. Eles estão ligados, né? O Messias e o Criador estão ligados a isso. Eles fazem tudo, meu irmão, e encerram tudo. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados, felizes. Quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Os que se arrependeram. Porque se você se arrependeu, se você vive em arrependimento nessa terra, significa que o Messias pagou pelos seus pecados, meu irmão. Do contrário, seria evidência que não. Porque a entrada, o que faz, a única coisa, meu irmão, que faz alguém entrar pelas portas nessa nova Jerusalém, para herdar todas essas recompensas, meu irmão, é a justificação do Messias. É o sangue do Cordeiro, meu irmão, não tem mais nada. Foi o sangue que foi a paga. Foi o sangue que foi a paga. E se você não reconhece isso, se você não entende isso, meu irmão do céu, eu só lamento. Não tem nenhum outro método, não tem nenhuma outra forma, não tem como você ir para um lugar melhor sem que você creia no sacrifício eficaz do Messias, sem que você se arrependa dos seus pecados. Não existe. É o sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, as tuas obras, a tua vida está imunda, como trapo de imundício, de pecado purulento, podre, fétido, de iniquidade. Se você não se arrepender, se você não crer genuinamente, que é do original grego pistis, fé, que é depositar toda a confiança no Messias, no Criador, no que ele fez, meu irmão, por amor, por graça, pela igreja, se você não fizer isso, você não lava então as suas vestiduras no sangue, você continua purulento. Então, significa que você não foi perdoado, você não foi salvo. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é somente o sangue que foi a paga. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não é remissão de pecados. A remissão dos pecados só poderia acontecer mediante sacrifício. Esse sacrifício foi o Pai enviar o Filho para morrer, para pagar pelos pecados, porque é impagável ao ser humano. Por mais que você desse todo o mundo em troca de seus pecados, não tem como pagar. Por isso que alguém teve que morrer no seu lugar. Chegou a rimar, né? Então, é só assim, o sangue, meu irmão, é a paga. E para você lavar as suas vestiduras, para você herdar isso, arrependimento e fé. Sem isso, não tem como. E só assim para você ter, para que lhes assista o direito à árvore da vida, senão você não vai ter. E entre na cidade pelas portas. É o único jeito de você herdar a salvação, irmão. Fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. De novo, a mentira é colocada aqui de uma forma muito perene, repetitiva, justamente porque tem muita importância. Todo aquele que pratica e ama a mentira não é salvo. Quando fala cães aqui, não é cachorro não, tá, pessoal? Pelo amor do Criador, não é cachorro não, tá? Aqui é a alusão que o Messias fala aos falsos profetas. Tá? Falsos pregadores, pseudo-teólogos, cães. São cães. E também não é só eles, mas também todo falso crente, quando ele fala que o cão volta ao próprio vômito, é aquele que se acha salvo, vive e se entrega de novo para a iniquidade, é como se ele voltasse para o próprio vômito. É também chamada porca lavada, também não são salvos.
Cuidado. Então ficaram de fora os cães, os lobos em pele de cordeiro, os falsos crentes, bodes, pseudo-crenteiros e por aí vai. Os feiticeiros, os impuros, meu irmão, a impureza. Assassinos, de novo, aqui, aquele que odeia. Idólatras e o que mente. Fora. Não vai herdar a vida eterna. Por quê? São evidências de práticas de não salvos. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele está dando algumas características dele para ratificar quem ele é, confirmar a autoria, a veracidade da profecia, da revelação, do grego apocalipse, né, revelação. As igrejas, ou seja, todo aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito das igrejas estava falando agora para você, ele confirma que ele é a raiz de Davi, a raiz e a geração de Davi. Ou seja, isso aqui é uma base bíblica muito forte, né? A raiz, meu irmão, os ramos e o ramo enxertado. Ramo enxertado é gentil. Ramo natural, judeus messiânicos. E raiz é o Messias. Geração de Davi, porque ele veio antes de Davi e depois veio da geração dele também. A brilhante estrela da manhã, porque ele que traz a luz ao mundo. 17. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito, meu irmão, nesse momento, que é o Espírito do Pai, e a noiva é a Nova Jerusalém, que a igreja está também nela. Estão chamando você agora, diz, vem. É um convite, vem. É um chamado, o Criador está chamando todos agora. Aquele que ouve, diga vem. Meu irmão, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Está há quase 2000 anos atrás chamando pessoas para herdar a vida eterna. Aquele que ouve, diga vem. Já está falando aqui do evangelismo. Escute. O Espírito começa, é ele que convence o ser humano do pecado, justiça e juízo. A noiva, a Nova Jerusalém, está dizendo, está aqui a esperança, olha o que você vai herdar. Diz, vem, está chamando você. Vem, convidando. Está chamando, chamado. Quando você ouve isso, pessoa que se converte, aquele que ouve, o ouve é o que de fato entendeu, se converteu, também vai evangelizar. E diga, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Ou seja, o evangelista aqui. Está chamando você agora. Para você se arrepender, para você crer. Sem isso, irmão, você está condenado. Aquele que tem sede, venha. Essa sede aqui, amigo, não é sede de água comum, de café, que eu estou quase terminando aqui. Não é sede de algo terreno. Não é sede de bens materiais. Não é sede apenas por riqueza. Não é sede por algo terreno. Não é sede, não é vontade de ter algo apenas para querer ter benefícios. Você acha que o diabo não queria estar no céu? Queria. Só que ele não tem como mais. Porque o Criador está lá. Não tem como viver, não tem como o diabo viver lá porque lá é um lugar santo. Muitas pessoas hoje querem apenas o céu, meu irmão, mas sem o Criador lá. Apenas os benefícios que um novo céu pode dar para ela. Já está errado, já. Já está completamente errado. A maioria das pessoas querem viver como demônios e herdarem todas as benesses da vida eterna. Impossível. Não condiz uma coisa com a outra. Se você quer viver como um demônio, você vai para o lugar que os demônios vão. Para o lago de fogo. Apocalipse 20. Aquele que tem sede. Sede do quê, meu irmão? Do Criador. Sede do Messias. Sede da palavra. Sede de obedecer. Por isso que ele fala aqui, venha e quem quiser receba de graça o quê? A água da vida, meu irmão. Água da vida. É sede dessa água da vida aqui. Não é sede de você viver em pecado, não é sede se você ainda não se converteu. Meu irmão, você está procurando
apenas benefícios, escute bem, que um Papai Noel celeste pode dar a você, sem que você se arrependa, sem que você mude. Não existe isso. Você nunca vai conseguir isso aí. Tá. O galardão, as recompensas celestes, só começam a ser contabilizadas após o momento da sua conversão. Antes, meu irmão, você pode tentar alcançar a salvação dos teus modos sem se converter, você vai ser um fariseu moderno. Um filho do diabo. Então não adianta. Aqui, o Espírito está falando, aquele que tem sede, venha. Mas sede do quê? Da água da vida, meu irmão. Do Criador, do Messias, dos mandamentos. E não de algo terreno. Ou algo até mesmo celestial que você acha que você almeja sem arrependimento. Não existe. E quando fala, e quem quiser receba de graça da água da vida. Pronto. Aqui é um texto muito usado por arminianos desonestos, que querem insinuar que basta eu querer. Aquele que quiser que receba. Claro, você tirou tudo do contexto, cara. Tudo do contexto. Olha só. É quem quiser. Mas nos versículos anteriores, o que nós vimos aqui? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Por que não está escrito aqui que o injusto se arrependa para poder receber da água da vida? Que o imundo se arrependa. Não. Que o imundo continue sendo imundo. Meu irmão, ele não quer salvar todos. Não adianta a pessoa pegar um versículo lá de 1 Timóteo e dizer, porque ele deseja que todos... Não. Cara, você está tirando tudo do contexto para encaixar sua teologia arminiana e humanista secular dentro da palavra. Quando você faz isso, você ignora, você tem que rejeitar totalmente a predestinação e a vontade divina de escolher quem ele quiser para que a soberania dele sobressaia sobre a vontade humana. Isso não é evangelho. Achismo teológico não é evangelho. Arminianismo, desculpa, não é evangelho. É a forma humanista de se interpretar o evangelho. Quando fala aqui, entenda. Quando fala aqui, aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida, é o chamado para o eleito. É o chamado, a pregação geral. Assim como eu estou falando aqui agora para você, entenda. Se eu tô falando aqui pra você, esse canal aqui tem mais de 500 mil inscritos, não sei quantas views vai dar esse vídeo, não sei quantas pessoas vão ver, vai ser mais de talvez 5 mil pessoas e não sei, que vai ver. Essas 5 mil pessoas, meu irmão, não são todas as 5 mil que são salvas. Mas eu tô pregando para 5 mil pessoas. E esse chamado é para quem ver esse vídeo. Talvez você que está vendo esse vídeo aqui agora, está recebendo o chamado, mas não é um eleito. Mas, mesmo assim, a pregação está sendo feita. Qual é a pregação? Aquele que quiser, aquele que tem sede, venha. Venha você. Você tem sede do Criador? Venha então. Quem quiser, você quer? Receba de graça então da água da vida. Esse é o chamado, amigo. Não está te dando uma opção. Está te chamando. O que as pessoas têm que entender é que o evangelho não está te dando uma opção. O chamado não é opção. O chamado é chamado. É a pregação para todos. Isso é evangelismo. Você prega para todos. Quem vai crer? Arrependa-se. Você vai crer? Você vai se arrepender? Muitos não vão. Por que não vão? Porque não querem? Ninguém quer o Criador. João 5 já vai dizer isso. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. João 5, 39 e 40. João 5, 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ninguém quer o Messias. Romanos 3, 9 a 10 em diante.
Como está escrito, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque o Criador. Não há quem busque o Criador, meu irmão. Todos estão mortos em delitos e pecados. Efésios 2, 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você, amigo, estava preso antes da conversão, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo que você andava, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todo mundo age assim antes da conversão, entre os quais também todos nós andamos outrora. Agora está falando dos eleitos aqui, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você era natureza, meu irmão. Você era escravo da tua vontade carnal. Então ninguém quer o Criador. É por causa da misericórdia do Pai, por causa do seu, a causa, a razão, circunstância, amor com que nos amou, por causa do amor dele, meu irmão, nada a ver de você não. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E estando nós mortos em delito e pecado, você estava em delito e pecado, morto, não regenerado, morto espiritual, surdo, cego. Ele nos deu vida juntamente com o Messias. Por isso que pela graça sois salvos. Por isso graça, meu irmão. Do grego charis, favor imerecido. Você não fez nada para alcançar a salvação. A salvação não é conquistada, é herdada. Por isso que ele vai continuar aqui dizendo que pela bondade dele para conosco, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom do Criador, um presente, dom. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Acabou. Logo, você tem que entender isso aqui, ó. Apocalipse 22, aquele que quiser que venha. Ó, é um chamado. Tá te chamando agora. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Sede do quê? Da água da vida, meu irmão. Do Criador, do Messias, da palavra, do prazer em obedecer as Escrituras. Quem quiser, receba de graça da água da vida. A pergunta é, quem quer? Ninguém quer. Quando fala quem quiser, isso aqui só tem efeito no eleito. O eleito vai receber o evangelho pela graça mediante a fé e aí ele vai passar a querer. Entenda, é necessário que haja a pregação e falar, quem quiser, você quer? Então vem. É necessário que haja essa pregação, esse tipo de mensagem, para que o eleito possa entender e então querer. Do contrário, não é ativada a chave nele de compreensão. Ele fica sem entender. Como assim? Eu não entendo o que tem que fazer, como é que é? O que aconteceu? Meu irmão, tem que explicar para os pecadores o Evangelho. Quem é o Pai? O que o Messias fez? O que o Pai fez enviando o Messias? O que foi o sacrifício naquela cruz? Derramou sangue, porque sem sangue não há remissão de pecado. Então, nesse momento é feito o quê? A pregação do Evangelho. E essa pregação é o chamado para todos, geral. Venha então. Você tem sede? Venha. Só que isso aqui só vai ter efeito benéfico no eleito. No não eleito, na pessoa que não vai ser salva, ela vai rejeitar isso aqui. E é por isso que hoje multidões, bilhões e bilhões de pessoas no mundo até hoje rejeitam isso. E a pergunta é, amigo, como que pessoas rejeitam a maior dádiva dada ao ser humano, a vida eterna? Porque não são eleitos. Tudo, meu irmão, parte da eleição, que a Bíblia fala do início ao fim. Então, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça, favor imerecido, a água da vida. Compreendeu? Isso aqui, meu irmão, é transcendental. Isso aqui é celestial. Isso aqui é espiritual. Você não tem como entender isso aqui de jeito nenhum com a mente carnal. Esqueça. 18. Eu
A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, as pragas que nós já vimos. Não modifica isso aqui não. Não modifica isso aqui não. Foi dada a ordem. Ó. Tu vai sofrer juízo. Quem modificar. Quem acrescentar. E quem tirar qualquer coisa das palavras deste livro. Olha a importância do livro do Apocalipse. É tão importante o livro do Apocalipse, meu irmão, um dos mais importantes da Bíblia inteira. Sem falar que é o mais difícil de todos de se entender. É tão importante que se alguém acrescentar qualquer coisa ou tirar qualquer coisa, o Criador tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Perdição total. Muitas pessoas tentam modificar as coisas. Dizer que o livro é isso, é aquilo. Dizer que esse livro que é amaldiçoado é agenda da elite. Bebe de fontes gnósticas. Meu irmão. Ainda bem que eu não estou no coro dessas pessoas. Tá? Últimos 2 versículos da Bíblia inteira. Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente, certamente, venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E aqui nós temos uma certeza da volta do Messias. E quando fala vem sem demora, é por causa do tempo, do Kairos. Kairos, tempo do Criador. Cronos, tempo humano. Aionos, eternidade. Aqui está falando certamente uma certeza, ele vem sem demora, ele volta. Está falando da volta do Messias, tá? Ele vem para reinar, para glorificar a sua igreja e julgar no final. Verso 21. A graça, favor imerecido, o grego charis, do Senhor Jesus, seja com todos. Quando fala todos aqui, obviamente, é todos da classe dos eleitos. Porque senão a graça iria atingir todos, sem exceção, e a gente sabe que a graça não atinge todos sem exceção. Aqui é um cumprimento final de João à igreja. Todos. Todos quem? A palavra todos, para encerrar, temos aqui charis, favor imerecido, tu Kyrio Jesu Christo, ou seja, a graça, favor imerecido do Senhor Jesus. Metaton agion. Agion. Agion, 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 agion. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, rapidamente, no Strong. Vamos ver aqui um greguinho. Grego, agion. Agonia, Hades. Aqui, pessoal, sabia? Essa palavra agion, ó, ela vem de agios, tá? Temos aqui, ó, agion, que é o quê? Digno de veneração de coisas que, por causa de alguma conexão com o Pai, possuem uma certa distinção e exigem reverência como lugares consagrados a Deus, que não devem ser profanados, de pessoas de quem Deus usa seus serviços, apóstolos, separado. É santo, pessoal. Ó, agion, nós temos aqui uma referência de agios, que é o quê? Santo. Então, quando fala aqui, é aos santos, é aos regenerados. Por isso que eu falo, ó, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Todos quem? Os salvos. Tá vendo? Tá vendo como uma palavrinha muda quando você vê os originais? É isso que eu digo, cara. Muitas pessoas pegam e querem dizer que é para todos. Não, não é para todos sem exceção, não. Aqui é todos de uma classe de pessoas. Tá? Esse foi o vídeo, essa foi a explicação do Apocalipse inteiro, encerrando no capítulo 22. Toda a playlist do Apocalipse. Espero ter ajudado as pessoas com essas informações, com a explicação inteira. E quem não viu ainda toda a série,
convido você a assistir aí o primeiro link no comentário fixado, vai estar a playlist inteira desde o capítulo 1 para você entender todo o Apocalipse. Deixa o joinha nesse vídeo, deixa o like, fiz totalmente de graça essa playlist para você compreender. Nada mais justo que a hora que você compartilhe esses vídeos para o máximo de pessoas possível, para evangelizá-las, para ensiná-las, para até discipulá-las sobre o livro do Apocalipse. Toda a explicação está aí, de cada versículo. Então, deixa o joinha, compartilhe, envie para as pessoas. É muito importante que você faça isso, porque só o meu canal aqui no YouTube não é suficiente para atingir as pessoas. Ainda mais que o canal aqui está totalmente boicotado, o YouTube não recomenda os vídeos. Eu estou até pensando, vou ter que fazer talvez um outro canal para falar de Bíblia, porque esse canal aqui o YouTube não recomenda vídeos bíblicos, tá? Triste. Talvez eu vou ter que começar do zero para poder falar de outros assuntos, porque esse canal aqui o YouTube não recomenda para as pessoas. Fiz especificamente essa playlist do Apocalipse aqui para esse canal, para que as pessoas que já estavam aqui inscritas tivessem essa explicação. E agora nada mais justo que você envie esses vídeos, envie a playlist completa. O link está aqui embaixo. É só você pegar esse link aqui embaixo e enviar para as pessoas. Assim você vai fazê-las entender todo o livro do Apocalipse. É muito importante que você faça isso, tá? Esse trabalho virtual, essa evangelização virtual. Beleza, pessoal? Me siga nas redes sociais aí, Instagram, Rômulo Marasquim, Telegram, Rômulo Marasquim também. Tem outros canais aqui no YouTube, né? Rômulo Marasquim, canal do Rômulo, canal do Marasquim e outros. E siga lá também para mais informações diversificadas. Deixa o joinha em cada vídeo que você vê aqui, isso ajuda muito, tá? Não se esqueça. Ative o sininho, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e tamo junto, espero ter ajudado. Em breve talvez eu faça mais explicações de outros livros, mas talvez em um outro canal, tá? Não sei sinceramente se eu vou continuar aqui com esse canal, já que o YouTube ele não recomenda, então é muito difícil eu fazer vídeo aqui, empregar um monte de tempo aqui, e o YouTube, tem 500 e poucos, tem mais de 500 mil inscritos aqui. E o YouTube não recomenda para ninguém, quase. Então é bem difícil, então é melhor fazer um canal do zero, por incrível que pareça, e começar tudo de novo. Tudo com o intuito, pessoal, de atingir mais pessoas. Do contrário, a gente vai ficar limitado ao algoritmo do YouTube que está censurando aqui esse canal, já há muitos anos. Beleza? É isso. Grande abraço. Até a próxima. Que Deus abençoe. E não se esquecendo que junto aqui no primeiro comentário fixado vai ter link para o meu Telegram, link para o meu Instagram, link para a playlist completa, para meus outros canais. Beleza? Vá para lá. Não encerre por aqui. Vá para os outros links e siga lá onde eu coloco novos conteúdos. Abraço.